Este é o curso básico da Confissão de Fé de Westminster e essa aula nós estamos no capítulo 3 da Confissão, que fala sobre os eternos decretos de Deus. Nós temos enfatizado que a confissão ela tem uma ordem lógica dos capítulos que é importante a gente perceber. Em primeiro lugar, começa com a Escritura, porque ela é o fundamento que nós vamos construir todo o resto da teologia com base nele, né? Nesse fundamento que é a Escritura Sagrada. Tá? É a base para tudo aquilo que vai ser falado e construído, mesmo quando as coisas começarem a ficar difíceis, se nós temos um fundamento forte, então ele certamente nos dará toda a base que precisamos, todo o apoio e estrutura que precisamos para construir a nossa teologia saudável. Depois, o personagem principal da escritura certamente não é o homem, não é o ser humano, e sim o próprio Deus. Por isso, o capítulo 2 fala sobre Deus e a Santíssima Trindade. E hoje, no capítulo 3, é o capítulo que fala sobre as obras, aquilo que Deus faz, a maneira como ele se relaciona com tudo aquilo que existe. E aí, esse capítulo fala então dos eternos decretos de Deus. Vamos ver o que é isso. No parágrafo primeiro, a confissão diz assim: Desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente, ou seja, de maneira que não pode ser alterado, tudo quanto acontece. Então, desde toda a eternidade, quando ainda não havia tempo, quando ainda não havia criação, quando não havia nada além do próprio Deus, que é eterno e não veio à existência a partir de momento algum, ele ordenou, antes de todas as coisas existirem, o que tudo que acontece, que aconteceu, que acontece, que acontecerá, ele ordenou inalteravelmente, ou seja, nada pode mudar aquilo que ele ordenou pela sua própria vontade. Porém, a confissão diz, né, ela já acabou de afirmar a completa e irrestrita soberania de Deus, mas ela diz, porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, o autor no sentido daquele que comete o pecado, Deus não faz pecado nenhum, tá? Ele não pode fazer isso porque ele tem um espírito puríssimo, como a gente viu no capítulo passado. Então, ele ordena, ele é soberano sobre todas as coisas que acontecem, ele decreta exatamente tudo que acontece em todos os momentos. A gente vai lidar com os problemas que isso nos gera. Mas a confissão tem o cuidado de dizer, mas ele não é o autor do pecado, ele não é aquele que comete o pecado. Nem também é violentada a vontade da criatura. Por mais que todas as coisas estejam debaixo do controle soberano de Deus e Deus ordenou tudo quanto acontece, isso, embora nos pareça à primeira vista, não tira, não viola a responsabilidade e as próprias vontades das criaturas que Deus fez. Então não é verdade que somos marionetes de Deus. Não, nós agimos como agimos segundo a nossa própria vontade. Mas tudo isso está debaixo do controle soberano de Deus. Então, não é violentada a vontade da criatura, a soberania de Deus não faz isso, nem é tirada a liberdade da criatura, nós somos seres de fato livres, ou a contingência das causas secundárias, as possibilidades das causas secundárias antes estabelecidas. Ou seja, Deus é, a confissão já nesse primeiro parágrafo diz, Deus é absolutamente soberano sobre todas as coisas. A gente não joga com a soberania de Deus. Por conta dos dilemas que isso pode nos gerar, a gente não tenta diminuir a soberania de Deus para encaixar melhor na nossa experiência. A Bíblia tem uma série de passagens como essas, apenas algumas citadas aqui, que mostram a soberania irrestrita de Deus. A Bíblia fala que todos os nossos dias estão contados, eles foram escritos por Deus antes mesmo que eles existissem. Mas a Bíblia também enfatiza que todo mal e pecado e desgraças que há no mundo se dão por conta do nosso pecado, da nossa escolha livre por
a virar as costas contra Deus. Embora até mesmo o primeiro pecado de Adão estava debaixo do soberano controle de Deus, a gente vai ver mais isso daqui a pouco, mas o que é importante a gente notar é que isso é feito de maneira livre, de maneira que a nossa vontade não é violada, então o ser humano é absolutamente, plenamente responsável por aquilo que faz, mas ao mesmo tempo Deus é absolutamente soberano em todas as coisas que acontecem. Continuando. Ainda que Deus sabe tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias inimagináveis ou imagináveis, ele, Deus, não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura. Então Deus não olha para o futuro, até porque Deus não está preso no tempo. Então ele não olha para o futuro, então ele decreta porque ele vê que isso vai acontecer mesmo. Então deixa eu decretar aqui porque eu sei que já vai acontecer. Isso é ilógico, não faz nenhum sentido isso. Porque como assim? Ele sabe que vai acontecer, então ele volta e decreta. Não tem sentido. E a Constituição está dizendo, não é possível isso. Tá? Ele não decreta coisa alguma por ter previsto como futura ou como coisa que havia de acontecer em tais e tais condições. Tá? Não é assim que funciona a soberania de Deus. E ele não decreta que nós teremos fé, porque ele olha para frente e então nós, se vamos exercer fé, então aí ele decreta que nós vamos ter fé. Não faz sentido, a Constituição está dizendo, não é assim que funciona. Pelo decreto de Deus, né, por essa ordem divina, em que todas as coisas vêm à existência e cumprem aquilo que Deus tem por objetivo, e para manifestação da sua glória, que é o centro de toda a Escritura, é a glória de Deus, é o valor de Deus, alguns homens e alguns anjos são predestinados, ou seja, eles são destinados previamente por Deus para a vida eterna. Alguns homens e alguns anjos. E outros pré-ordenados, aqui nota-se a diferença no uso do termo, né? Um fala sobre os anjos e homens que são destinados previamente para a vida eterna, ele usa predestinados e depois ele fala de pré-ordenados, alguns homens e alguns anjos, agora não para a vida eterna, mas para a morte eterna. Tá? É interessante notar que a palavra predestinação, né, embora alguns tenham alguma dificuldade com essa palavra, é uma palavra bíblica. A Bíblia usa essa palavra e dentro do contexto em que ela é usada, ela tem muito a ver com a finalidade para a qual Deus nos chamou e nos escolheu. E a finalidade bíblica para a qual Deus nos chamou e nos escolheu é nos formar à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Tá? Então, predestinados tem a ver com esse objetivo de Deus para a nossa vida, ok? Então, por isso que alguns homens e alguns anjos são predestinados, talvez é por isso que aqueles teólogos tenham usado essa palavra, por tem a ver com esse objetivo de Deus na vida desses eleitos. Já outros, ele não predestina nesse sentido, porque ele não tem por objetivo formar o caráter de Cristo nessas pessoas e nesses anjos, mas ordená-los para a morte eterna. Tá? Alguns dizem, mas que injustiça, porque Deus escolheu uns e não outros? Na verdade, essa é uma pergunta errada. A pergunta que deveríamos fazer é: Deus, por que o Senhor escolheu alguns? Porque na verdade ninguém merecia. E Deus não deveria escolher ninguém. A nossa pergunta é: se nós não merecemos, nós não fizemos nada de bom, se nós não somos mais bonitos, se nós não somos mais inteligentes, se nós não somos mais bonzinhos, se nós não temos nada em nós que nos diferencia daqueles que foram preordenados para a morte eterna, por que raios o Senhor nos escolheu? Essa é a pergunta que devemos fazer. Não porque Deus não escolheu os outros, porque ninguém merece ser escolhido. Absolutamente ninguém. A pergunta é: por que o Senhor resolveu agir com misericórdia e graça para com alguns? E não como a gente costuma pensar, por que Deus não fez isso com todos? Ele não deveria fazer isso com ninguém. Ele não precisava fazer isso com ninguém. E Deus, ele não deve nada às suas criaturas, como já vimos no passado, né? Sobre Deus e a Santíssima Trindade. Deus não deve nada, ele pode fazer o que ele quiser com as criaturas que ele fez. E ele escolheu que algumas ele demonstrasse a sua justiça e outras que ele demonstrasse a sua glória, a sua misericórdia, a sua graça, o seu perdão.
Tá? De novo, não é por nada que Deus tenha visto em nós. Absolutamente não. Por isso que não faz sentido um cristão com essa teologia ser orgulhoso. Não faz sentido ser soberbo. Porque no final das contas, Deus não viu nada em nós como razão da sua eleição e da sua escolha. Seguindo. Esses homens e esses anjos, assim predestinados para a vida eterna e preordenados para a morte eterna, são particular e imutavelmente designados. Ou seja, não tem como mudar esse número de pessoas que foram preordenadas e predestinadas. O seu número é tão certo e definido que não pode ser nem aumentado e nem diminuído. Tá? Aqueles a quem Deus escolheu, ele salva e ele leva em segurança até o dia final. E aqueles a quem ele preordenou para a morte eterna também é um número tão certo e definido que não pode ser alterado. Tá? Existem muitos textos que nos apontam para essas verdades. Segundo o seu eterno e imutável propósito, e segundo o santo conselho e boa vontade, né, o beneplácito da sua vontade, Deus, antes que fosse o mundo criado, escolheu, antes que o mundo fosse criado, ou seja, antes que existíssemos, para que Deus pudesse ver na gente, esse aqui eu gostei, viu? Esse aqui eu vou eleger. Não, antes que existíssemos, Deus escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida e para o louvor da sua gloriosa graça. Percebe a ênfase que a confissão está dando na glória de Deus, né? Nesse valor de Deus que é manifesto através da eleição. Então, tudo Deus fez isso para o louvor da sua gloriosa graça, desse favor imerecido que nós recebemos por meio de Jesus. Ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor. Ele escolheu por pelo seu amor que não depende de nada em nós, pela sua graça que é imerecida por nós. E não porque ele viu uma fé que a gente teria, né? Não por uma previsão de fé ou de boas obras. Esse cara aqui vai fazer boas obras, então deixa eu escolher ele antes. Não, não por isso, ou por alguma perseverança nessas obras, ou de qualquer outra coisa presente na criatura que isso movesse o coração de Deus, como uma condição ou como uma causa. Então, isso que os famosos 5 pontos do calvinismo, né, fala sobre a eleição incondicional. Tá? Deus não tinha condições, Deus não tinha nada que ele viu em nós que o motivasse na sua escolha, na sua eleição, na sua predestinação. Absolutamente nada. Tá? Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e Deus não escolheu nenhum critério humano para falar, esses aqui pelo menos foram menos piores. De fato, porque Deus fez isso antes mesmo que de fato existíssemos. Assim como Deus, parágrafo 6 diz, assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também, pelo eterno e muito livre propósito da sua vontade, pré-ordenou todos os meios conducentes a esse fim. Ou seja, Deus não só se preocupa com o final da história. Tá? Não, eu quero que esses daqui sejam eleitos, então beleza, foram para lá. Não, ele se preocupa com os meios. Então, Deus não só diz, esse aqui vai ser eleito, mas ele faz com que os meios necessários para que essa pessoa se converta e exerça fé em Jesus Cristo aconteçam. Então Deus não só elege os fins, mas os meios para que os fins aconteçam. Então, por exemplo, é conhecido, né, história de missionários que queriam pregar o evangelho em outros locais e aí foram desencorajados por pessoas que tinham uma má teologia da soberania de Deus e disseram assim: não, se Deus quiser alcançar essas pessoas, ele vai fazer sem o nosso trabalho. Mas na verdade, Deus escolheu alcançar pessoas por meio da nossa boca, por meio do nosso testemunho. E se Deus elegeu um fim que alguém vai ser salvo, Deus elegeu os meios para que isso aconteça e os meios sempre vão acontecer dentro da soberania de Deus também. A questão que nós devemos nos perguntar é: nós faremos parte disso ou não? Os que, portanto, são eleitos, achando-se caídos em Adão,
são remidos, são salvos, são comprados de volta por Cristo e são eficazmente chamados para a fé em Cristo pelo seu Espírito. Então, quem faz esse chamamento é o Espírito. A fé nós temos na pessoa de Jesus e Deus elege. Então, você percebe o trabalho da Trindade aqui? O Pai elegendo, a nossa fé sendo colocada na pessoa de Jesus, que é o nosso substituto, o nosso Salvador, e essa fé sendo aplicada a nós, essa fé sendo nos dada através da mediação do Espírito Santo. Tá? E esse chamamento ele acontece de maneira eficaz, produtiva, que opera no tempo devido e são justificados, adotados, santificados e guardados pelo seu poder por meio da fé salvadora. Tá? Que esse é as correntes da salvação, né? Que nos é apresentada ali em Romanos. Né? Que é a ideia de que esse chamamento de Deus, a quem ele chama, ele também elege, e ele justifica, e ele adota, e ele santifica, e ele glorificará. Ou seja, ele nos guardará até o dia final por meio do nosso exercício da nossa fé salvadora que nos é dada pelo Espírito. Tá? Então, aqueles a quem Deus elege, ele vai levar em segurança até o dia final. Além dos eleitos, não há nenhum outro que seja remido, que seja comprado, que seja salvo por Jesus Cristo. E que seja eficazmente chamado, justificado, adotado, santificado e salvo. Então, somente passam por esse processo, esse elo, essa corrente da salvação, corrente dourada da salvação, aqueles a quem Deus elege. E todos a quem Deus elege necessariamente passam por cada etapa ou cada passo desse aqui. Todos são chamados, justificados, adotados por Deus como filhos, são santificados e são salvos eternamente. Tá? Todos. Não tem gente que para no meio do caminho. Não tem gente que é eleito, mas não é guardado, não é adotado, não é justificado. Não tem alguém que é justificado, mas não é adotado. Então é um pacote só. Segundo o inescrutável conselho da sua própria vontade, pela qual Deus concede ou recusa misericórdia, como lhe apraz, né, segundo a sua vontade, para a glória, de novo, a ideia de glória aqui, né, a glória do seu soberano poder sobre as suas criaturas. O resto dos homens, para louvor também agora da sua gloriosa justiça, foi Deus servido não contemplar e ordená-los para desonra e ira por causa dos seus pecados. Agora aqui é interessante, né? A confissão ela trabalha duas palavras que parecem opostas para a gente, né? Então, servido não contemplar, parece que Deus só tirou o pé. Parece uma atitude muito mais passiva. Olha, esses daqui estavam caminhando para o inferno mesmo, pessoa livre de decisão, e eu fui servido não contemplá-los para a salvação. Mas, ao mesmo tempo, para não dar uma ideia muito passiva, a confissão logo em seguida diz: Deus foi servido não contemplar e ordená-los para desonra e ira por conta dos seus pecados. Ou seja, uma atitude ativa, ordená-los, mas uma atitude passiva, não contemplar, demonstrando que, de fato, Deus é soberano sobre isso. Deus decidiu de qualquer forma ou não contemplar ou ordenar, mas Deus exerce a sua soberania naqueles que não aceitam a mensagem de Jesus e naqueles que irão para um lugar de tormenta e um lugar de punição pelos seus pecados. Deus é soberano sobre isso. Não tem como a gente querer ficar tentando dar uma ajuda para Deus e limpar a barra de Deus, como se ele fosse injusto ao fazer isso. Ele não é. E quando Paulo vai discutir sobre isso lá na carta aos Romanos, ele simplesmente pergunta: quem és tu, ó homem, para discutir isso com Deus? Olha para a nossa justiça. A Bíblia fala que a nossa justiça são como trapos da imundícia para Deus, as nossas maiores justiças. A gente não tem a mínima noção do que justiça significa. A nossa justiça é limitada, ela é porca, ela é suja, ela é imunda. E a gente acha que a gente tem condições de avaliar a Deus.
Se os atos de Deus são justos ou não. E o critério da nossa avaliação é a nossa própria justiça. Seres limitados, criados por Deus e que caíram em pecado. Como que a gente acha que tem condição de julgar a Deus, colocar a Deus no banco do réu? Não faz sentido. Nós queremos avaliar a justiça de Deus com base na nossa justiça. Uma justiça limitada e deturpada. Bom, a doutrina deste alto mistério de predestinação deve ser tratada com especial prudência e cuidado, a fim de que os homens, atendendo à vontade revelada em Sua palavra e prestando obediência a ela, a palavra de Deus, possam, pela evidência da sua vocação eficaz, desse chamado de Deus, nos certificarmos da nossa eterna eleição. Então, aqui é um ponto importante. Muita gente acaba perguntando: olha, mas se é eleição de fato, então parece que eu vou ficar a minha vida inteira ansioso ou ansiosa pensando se de fato eu sou um eleito. E se eu chegar naquele dia, passei a vida inteira, né, tentando agradar o Senhor, fazer as coisas, e aí eu chegar naquele dia e descobrir que eu não era um eleito, né? Eu amei o Senhor a vida toda e não era um eleito. Não, não existe essa possibilidade, porque na verdade a nossa eleição, a nossa predestinação se materializará, se evidencializará no tempo e no espaço, através do quê? Da nossa conversão, do exercício da nossa fé, do exercício do nosso arrependimento. Então nós podemos sim, pela obediência à palavra e pelo exercício da nossa fé, nós podemos sim ver evidências de fato da nossa eterna eleição sendo materializadas no tempo. Tá? Existem evidências bíblicas de pessoas que foram alcançadas pela luz, que foram regeneradas pelo Espírito. Sim, Jesus disse: pelos frutos se conheceria uma árvore. Então nós podemos sim ter a garantia e a certeza e a segurança de que de fato somos filhos de Deus. Paulo diz isso. O Espírito testifica com o nosso espírito que de fato somos filhos, que de fato pertencemos a Deus, que de fato temos a Deus como Pai. Ok? Então não é verdade que a eleição, a doutrina da eleição faz com que nós andemos ansiosos. Muito pelo contrário. Ela nos faz de fato desfrutarmos da segurança de pertencermos a Deus e sabermos que estaremos com Ele naquele dia, que de fato somos eleitos pela concretização na nossa história disso. Assim, a todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho, esta doutrina da predestinação fornece motivo de louvor e de reverência e de admiração de Deus, bem como de humildade, diligência e abundante consolação. E aqui é uma coisa muito importante. Quando eu fiz o meu primeiro seminário, num seminário interdenominacional, que tinham várias denominações juntas, ah, muitos amigos meus não compartilhavam dessa doutrina da eleição. Tá? Alguns cresceram em ambientes hostis à própria palavra eleição e predestinação, que, mais uma vez, são bíblicas, não são inventadas por ninguém. Muitos falam que é a doutrina da eleição, predestinação, quem muito enfatizou isso e quem originou isso foi Calvino. Mas João Calvino, na verdade, talvez o que ele menos falou foi sobre a eleição. Tá? Muitos antes falaram de eleição e peregrinação antes dele, muitos mesmo, e deram inclusive maior ênfase. E na verdade, João, Paulo, escritores do Novo Testamento falaram sobre isso. Tá? Não é uma palavra inventada posteriormente. Mas esse tema acaba gerando muita discussão, brigas até acaloradas sobre o ponto. Eu lembro de um amigo falando que lá nesse momento, principalmente no primeiro ano do seminário, em que essas discussões sobre soberania de Deus, responsabilidade humana, eleição, predestinação, elas são mais quentes. Eu lembro de um amigo colocando um critério muito interessante lá no nosso quarto para discussão dessas coisas. Ele dizia: ah, nós só vamos discutir sobre essas coisas se no final nós sairmos mais impressionados e amando mais o nosso Senhor. Porque no final das contas é para isso que a doutrina serve. A doutrina fornece motivo de louvor e reverência e de admiração a Deus. Mas quando as nossas discussões, elas resultam em apenas
talvez amargura, briga, orgulho, soberba. Mas isso não, essas discussões não fazem com que nós saiamos delas admirados por Deus, querendo glorificar, dando louvor, sendo mais reverentes a Ele. Então as nossas discussões foram inúteis. E Paulo fala sobre isso no Novo Testamento, que nós devemos fugir de discussões inúteis, que promovam divisão no corpo de Cristo. E não só isso, essa doutrina não somente deve levar a louvarmos a Deus, a agradecermos a Deus, a ficarmos admirados com o seu planejamento tão incrível, tão gracioso, que quem de nós mereceria ser escolhido por Deus? Quem de nós? Absolutamente ninguém. É um presente o maior que a gente poderia receber. Mas isso também nos deve levar a uma humildade. Por quê? Porque não existe orgulho aos pés da cruz. Não existe orgulho diante de uma notícia de que fomos eleitos por Deus antes da fundação do mundo. E que Deus conduz a nossa história da maneira como Ele quer, como Ele apraz. Então, nada de bom em nós é de nós mesmos. O fato de estarmos convertidos agora, de termos um coração regenerado, isso não tem a ver com a nossa inteligência, com a nossa capacidade, e esse é o maior problema. Quando nós temos dificuldade com a doutrina da eleição e predestinação, no final das contas nós repousamos no nosso próprio mérito, no nosso próprio desempenho. Porque se não existe eleição, se não existe predestinação, a minha pergunta é: por que você é um cristão e o outro não? E no final das contas, você pode me dar uma série de respostas, mas na última resposta que você for dar, em algum momento você vai achar a razão de você ser um cristão e a outra pessoa não ser em você mesmo. Em algum momento você vai dizer que você é melhor do que outra pessoa, ainda que você esteja mais disposta ao arrependimento, ou que você seja mais inteligente, ou que você não seja tão pecadora, ou que você tenha um discernimento espiritual maior. Em algum momento você vai encontrar, no final das contas, a razão da sua salvação em você. E no final das contas, isso é contra o evangelho, que é a notícia de que nada em nós faz com que nós sejamos salvos, e sim a pura graça de Deus. Então, no final das contas, rejeitar a doutrina da eleição é uma espécie de soberba, uma espécie de orgulho. E infelizmente, muitos daqueles que têm defendido a doutrina da eleição e da predestinação acabam desdizendo, acabam contrariando aquilo que pregam por meio das suas atitudes. Quando as suas atitudes são orgulhosas, quando são soberbas. Porque no final das contas, essa doutrina nos deve levar a ser humildes. Porque nada me diferencia do outro. É pura graça de Deus que me alcançou. Absolutamente a pura graça de Deus. Isso nos deveria deixar cheios de louvor, cheios de humildade e ao mesmo tempo diligência, né? Não é essa história de que Deus me elegeu, então posso fazer o que eu quiser. Muito pelo contrário, isso é a afirmação daqueles que não conhecem o amor de Deus de fato, não foram transbordados por ele, porque o amor de Deus não apenas nos alcança, ele nos transforma. E isso também é razão de abundante consolação. Somos consolados por essa doutrina. Sabemos que fomos alcançados, amados por Deus, e Ele nos escolhe, porque de maneira nenhuma escolheríamos a Ele. Nós o amamos, a Bíblia fala, porque Deus nos amou primeiro. Nós só podemos sair da tumba, né, como mortos que estávamos em nossos delitos e pecados, porque Deus nos chama à vida, como Jesus fez com Lázaro. Nós só podemos andar para fora do nosso túmulo porque Jesus nos chamou assim. Ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. O morto não escolhe nada, mas Deus nos escolheu em sua profunda graça para manifestar a sua glória por meio de alguns que serão salvos e por meio daqueles que não serão salvos, como Paulo diz lá em Romanos capítulo 9. Deus é o olheiro que tem direito do barro que ele fez um vaso para honra e para desonra, fazer o que ele quiser. E demonstrar sua ira em algum vaso e demonstrar sua graça em outro vaso. Portanto, essa doutrina, ao invés de usarmos para brigas, ou para discussões, ou para orgulho e soberba, deve gerar uma série de boas condutas em nós,
de esperança, de consolo, de humildade, de louvor. E Deus queira que nós aprendamos a ter esse tipo de postura diante de uma doutrina tão fundamental e tão importante que é a eleição e que é a predestinação. Eu sei que eu não resolvi aqui muitas dúvidas em que existem sobre esse tema. Existem respostas para essas dúvidas. E eu peço para que, se você tem alguma dúvida que está incomodando o seu coração, que você comente. Deixe o seu comentário aqui e eu vou responder. E talvez, dependendo do acúmulo de mensagens que tiver, eu posso até fazer um vídeo, uma parte 2 sobre esse capítulo, explicando coisas que talvez eu tenha deixado passar sobre o assunto. Não fique com essas dúvidas, tá? A pior dúvida é aquela que você não a resolve, que você não tenta buscar uma resposta para ela. Então, esse é o capítulo sobre os decretos de Deus. Tudo começa com a Bíblia, é o fundamento de todas as coisas. E se a Bíblia fala sobre eleição, embora isso nos incomode, embora isso nos pareça meio estranho, se a Bíblia está falando sobre isso, então cabe a mim apenas aceitar. Não dizer, olha, eu acho que não é bem assim, mas com base em quê? Se a Bíblia está dizendo, e está claro isso, e eu convido você a abrir cada um desses textos, então só nos resta aceitar. E essa Bíblia fala sobre esse Deus, que é triuno. Esse Deus, ele decreta todas as coisas, como vimos, e isso é materializado por meio do próximo capítulo, que é a criação. Ainda dentro da eleição, eu não posso terminar o vídeo sem falar sobre isso. A eleição de Deus nunca, nunca, nunca nos exime da nossa responsabilidade. Nem para exercermos fé e arrependimento. Porque quem exerce fé e arrependimento somos nós. Mas sabemos que quem nos dá a fé e arrependimento é Deus. Mas Deus não se arrepende por nós, Deus não crê por nós. Somos nós que fazemos isso. Então, nada da eleição e dos decretos e da soberania de Deus nos exime da nossa responsabilidade. Inclusive, a Bíblia fala sobre essas coisas ao mesmo tempo. Pedro, lá em Atos capítulo 2, em Atos capítulo 4, ele faz um sermão em que ele diz para as pessoas que tinham crucificado e matado Jesus: vocês mataram a Jesus Cristo. Mas vocês só fizeram isso para cumprir o pré-determínio de Deus, para que Deus tinha previamente estabelecido. Deus tinha designado desde os tempos eternos que Cristo morreria por conta dos pecados da humanidade. A Bíblia fala que Cristo tinha sido morto antes da fundação do mundo, ou seja, antes da fundação do mundo não havia nem pecado. Como Cristo já tinha sido morto? É claro que a ideia ali do texto é mostrar que Cristo, sendo morto na cruz, estava já nos planos eternos de Deus, mesmo antes do pecado acontecer. Mas, embora Pedro estivesse enfatizando, né, a soberania de Deus na crucificação de Cristo, mas no mesmo versículo, não é depois, ele esquece aí se contradiz. No mesmo versículo ele diz: mas vocês o mataram. Vocês são responsabilizados por isso. Ou, por exemplo, quando Jesus, conversando com Judas, diz: Judas, vai e faça aquilo que você tem que fazer. Ou seja, aquilo que está destinado a você fazer, Judas, vai e faça, se referindo à ideia de Judas o traí-lo. Mas Judas só faz o que faz porque ele é responsável pelas suas atitudes. E ele faz isso cumprindo e exercendo livremente a sua própria vontade. Ou seja, Judas era responsável pelo que ele fez. Mas ao mesmo tempo, Judas só fez aquilo que estava nos eternos decretos de Deus. Como que a gente encaixa isso? A gente não vai saber, a nossa mente é limitada. Mas se a Bíblia afirma que o homem é plenamente responsável e Deus é absolutamente soberano, por que a gente tem que escolher uma das duas coisas? E o grande erro é que é quando a gente escolhe, não, eu acho que eu prefiro escolher a soberania de Deus, então eu vou começar a dizer que o homem não é responsável por aquilo que faz. É uma marionete apenas. Ou o contrário, não, eu preciso exaltar a liberdade humana, a responsabilidade humana, então para isso eu vou minimizar a soberania de Deus. As grandes heresias têm caminhado para esses dois extremos. Mas se a Bíblia diz as duas coisas, por que nós temos que escolher uma dentre elas? Deus é absolutamente soberano. Isso traz uma série de privilégios para nós. Mas Deus é absolutamente o ser humano é absolutamente responsável pelo aquilo que faz. E isso nos traz uma série de responsabilidades que devem ser
colocada seriamente para nós. Ok, então se você tiver alguma dúvida, algum comentário, por favor, deixe aqui e eu responderei, e talvez até com outro vídeo. Deus abençoe e até a próxima.